E se eu vos dissesse que o segredo para manter uma mente lúcida e superafiada aos 90 anos não é, afinal, resolver sudoku ou começar a aprender um novo idioma? E se for um hábito que não exige um tostão, nem equipamento especial e que só vos rouba 5 minutos por dia? A maior parte das pessoas acredita que o desgaste mental é o preço inevitável de uma vida longa. Mas isso é um dos maiores mitos que nos contaram. Hoje vamos revelar uma prática diária tão simples, que chega a ser ridícula de tão acessível, e que os neurocientistas consideram o verdadeiro elixir da juventude para o cérebro. Fiquem até ao final e vão descobrir como ativar processos de rejuvenescimento mental que nem imaginavam que existiam. E talvez se surpreendam ao perceber que já desperdiçaram milhares de oportunidades para este treino. Durante décadas, fomos convencidos de que o cérebro, tal como os músculos, precisa de ser constantemente bombado. Daí nasceu toda uma indústria de fitness cerebral, aplicações, quebra-cabeças, cursos de leitura dinâmica. Todos prometem a mesma coisa: salvar-nos da névoa mental e da demência senil. As pessoas compram livros de palavras cruzadas e passam horas a fio a resolver enigmas, na crença de que isto está a construir uma fortaleza impenetrável para o seu intelecto. Mas aqui está o paradoxo. Estudos mostram que resolver palavras cruzadas apenas vos torna melhores. A resolver palavras cruzadas. Claro que é útil, mas é como treinar apenas o bíceps do braço direito, à espera que todo o corpo fique atlético. O problema é que a maioria destas atividades ativa sempre os mesmos caminhos neuronais, aqueles que já estão bem trilhados. E o segredo para a longevidade da mente não está em reforçar as estradas antigas, mas sim em construir novas, constantemente. Comecemos por derrubar o principal mito. O cérebro não é um músculo, é um sistema muito mais complexo, comparável a uma floresta densa e em constante transformação. Cada vez que fazemos ou pensamos em algo, estamos a abrir um trilho nessa floresta. Se percorrermos o mesmo trilho todos os dias, ele rapidamente se torna numa estrada larga e confortável. É assim que nascem os nossos hábitos. Resolver tarefas repetitivas, como as palavras cruzadas, transforma um único caminho numa verdadeira autoestrada. Mas o resto da floresta permanece selvagem e intransponível. Com a idade, se não abrirmos novos caminhos, muitas áreas desta floresta simplesmente acabam por ficar cobertas pela vegetação e morrem. É por isso que alguém pode ser brilhante na sua profissão, mas ficar completamente perdido ou desorientado numa situação nova. A sua floresta é atravessada por algumas grandes vias, mas faltam-lhe os pequenos trilhos de ligação. A nossa missão é tornarmos-nos exploradores desta floresta, e não apenas trabalhadores que fazem a manutenção das estradas. Afinal, o que é que a neurociência chama a estas novas rotas? São simplesmente novas conexões neuronais. O nosso cérebro tem uma qualidade fantástica, chamada neuroplasticidade. É a capacidade dele se transformar, de se reorganizar e de criar novas pontes entre os neurônios, sempre que temos uma nova experiência. Imagine uma rede telefônica. Quanto mais cabos ligarem diferentes pontos, mais fiável é a comunicação. Se um cabo se quebrar, o sinal passa por outro. É exatamente o mesmo com o nosso cérebro. Quanto mais densa for a sua rede neuronal, mais resistente o cérebro será a danos ou alterações normais do envelhecimento. Mesmo que algumas células morram, o cérebro encontra sempre caminhos alternativos para transmitir a informação. E o mais importante de tudo, esta capacidade de neuroplasticidade mantém-se ativa em nós até a idade mais avançada. A única questão é, como é que a estimulamos de forma eficaz no nosso dia a dia? Muitas pessoas acreditam que, para estimular a neuroplasticidade, é preciso mergulhar em coisas extremamente difíceis. Falar de aprender mandarim, dominar a física quântica, ou até mesmo começar a tocar violino. Claro que estes são estímulos poderosíssimos, mas sejamos sinceros, quem de nós no dia a dia tem tempo e energia para se dedicar a isso?
É uma verdadeira maratona, e são poucas as pessoas que a conseguem terminar. A grande maioria desiste a meio, sem nunca alcançar os resultados esperados. O segredo de que falamos hoje não é uma maratona, é apenas uma simples caminhada diária de 5 minutos. Mas tem de ser uma caminhada feita num sítio completamente novo. Este hábito não exige que o senhor ou a senhora se transforme noutra pessoa. Requer apenas uma coisa: mudar, por alguns minutos, o modo como observa o mundo. Passar de um observador passivo a um explorador ativo. A questão não é o que se faz, mas sim como se faz. Mas antes de falarmos sobre o hábito em si, é crucial que entendamos bem a distinção entre a percepção passiva e a ativa. Imaginem que estão a ir para o trabalho, a fazer o vosso trajeto habitual. Olham pela janela, mas, na verdade, não estão a ver nada. O vosso cérebro está em modo piloto automático. Ele reconhece as imagens familiares e não gasta energia a analisá-las. A isto chamamos percepção passiva. Agora, imaginem que chegaram a esse mesmo local pela primeira vez. De repente, começam a reparar em tudo. A cor do edifício, o formato das folhas nas árvores, até aquela pequena rachadura no asfalto. O vosso cérebro ligou-se na potência máxima, a analisar e a memorizar. Isto é percepção ativa. É um facto que, com a idade, tendemos a mergulhar cada vez mais neste modo passivo. Deixamos de dar atenção aos detalhes e passamos a viver num mundo de padrões. Este adormecimento do cérebro é a principal ameaça à sua saúde e vitalidade. E é por isso que o nosso hábito proposto é, no fundo, uma bofetada diária e consciente no nosso piloto automático. Então, em que consiste esta prática maravilhosa? Chama-se descrição riquíssima. Parece simples, não é? Mas é precisamente nesta simplicidade que reside a sua genialidade. A ideia central é esta: uma vez por dia, escolha um objeto qualquer, uma cena, ou até mesmo uma sensação. E durante 5 minutos, descreva-o o mais detalhadamente possível, para si ou em voz baixa. A palavra-chave é máximo detalhe. Não diga apenas maçã, diga: a maçã é fresca, lisa, com uma casca brilhante de um vermelho escarlate, onde se notam pontinhos brancos minúsculos. Sinto uma pequena depressão acastanhada perto do pé, de onde emana um aroma doce e subtil. O objetivo é envolver todos os seus sentidos, mesmo que esteja apenas a olhar para o objeto. Deve transformar-se num poeta, num pintor e num cientista ao mesmo tempo, explorando este pequeno fragmento da realidade como se o estivesse a ver pela primeira e última vez na sua vida. Vejamos através de um exemplo prático como isto funciona. Imagine que está sentado numa sala e escolhe observar uma chávena simples que está na mesa. Começamos. De que cor é ela? Não diga apenas branca, mas sim, branca como o leite, com um subtil toque de creme quando está na sombra. Qual é a sua forma? É cilíndrica, estreitando-se suavemente até a base, com uma pega elegante e graciosamente curva, suficientemente larga para caber em 2 dedos. E a textura? É perfeitamente lisa, quase sedosa ao toque, mas se olhar com atenção, consegue distinguir a ondulação quase imperceptível do esmalte. Tem algum padrão ou desenho? Que som faria se lhe batesse com a unha? Que aroma liberta, mesmo que esteja vazia? Está a tentar captar as nuances mais súbitas. Esta concentração no detalhe arranca o nosso cérebro da rotina habitual e obriga-o a operar num modo completamente novo e não familiar. Mas afinal, o que é que acontece no nosso cérebro neste momento? É como se fosse um fogo de artifício, uma verdadeira explosão de atividade. Em primeiro lugar, ativa o córtex visual. Não é apenas reconhecer o objeto, mas obrigar essa área a analisar os pormenores mais pequenos: a cor, a luz, a sombra, a textura. Em segundo lugar, liga os centros da linguagem. Temos de procurar as palavras mais exatas e mais ricas para descrever o objeto. Não é só chamá-lo pelo nome, mas sim encontrar epítetos,
metáforas e comparações. Em terceiro lugar, entra em ação o hipocampo e outras áreas ligadas à memória. Nós, quase sem querer, comparamos esta chávena com outras que já vimos. Recordamos momentos e experiências ligadas a ela. E, em quarto lugar, estimula o córtex pré-frontal. Esta zona é responsável pela nossa concentração e pelo esforço de vontade. Manter o foco num único objeto durante 5 minutos, de forma consciente, já é um treino poderoso. Especialmente nesta era em que a nossa atenção está sempre tão dispersa. O mais fascinante é que esta prática consegue criar novas e inesperadas ligações entre diferentes áreas do seu cérebro. Normalmente, o seu cérebro processa a informação seguindo um padrão muito simples. Viu a chávena, reconheceu e esqueceu. Mas quando começa a descrevê-la detalhadamente, está a forçar, por exemplo, o seu córtex visual a comunicar ativamente com o centro da linguagem. Está a construir uma ponte entre a área das sensações táteis e a área do pensamento abstrato, logo que tenta descrever com palavras a suavidade de uma superfície. É precisamente isto, o ato de abrir novos trilhos na floresta do seu cérebro. Está a obrigar neurônios, que antes nunca tinham trabalhado em conjunto, a formar novos grupos. E quanto mais destes grupos não convencionais formar, mais rica e mais flexível se torna a sua rede neuronal. Este hábito é um potentíssimo antídoto contra o modo automático de viver. Vivemos sem sequer notar 99% de tudo o que nos rodeia. Comemos sem saborear. Andamos pelas ruas sem ver os edifícios e falamos com pessoas sem as ouvir de verdade. A observação profunda traz-nos de volta ao momento presente. Ensina-nos a ver, e não apenas a olhar. No início, pode parecer um desafio. A sua mente vai tentar constantemente regressar aos velhos hábitos e desviar-se para pensamentos aleatórios, mas, a cada dia que passa, vai conseguir fazê-lo melhor. Começará a notar coisas que nunca tinha reparado antes. O mundo à sua volta, que era preto e branco e habitual, vai transformar-se num lugar a cores, tridimensional e cheio de pormenores incríveis. Isto não é apenas um treino para o cérebro, é um enriquecimento da própria experiência de vida. Pensemos noutro exemplo. Imagine que está a olhar para a sua planta de interior. Não a veja apenas como uma flor verde no vaso. Vamos começar a descrever. As folhas são verde escuras, coriáceas, isto é, parecem de couro, com veios salientes que se espalham a partir do caule central, quase como se fossem costelas. O rebordo da folha é ligeiramente ondulado. Repare que algumas folhinhas novas, lá no topo, têm um tom mais claro, quase verde-limão. O caule é robusto e na base está coberto por uma película fina, acastanhada, que lembra papel vegetal. A terra no vaso está úmida, tem a cor de chocolate escuro e exala um cheiro a frescura, a mato, a floresta. O vaso, ele próprio, é de terracota. Conseguimos ver umas manchas esbranquiçadas na parte exterior, resultado da água e do calcário. É quente e áspero ao toque. Em apenas 5 minutos de tal imersão, irá descobrir sobre esta planta mais do que em todos os anos que a teve. E, o mais importante, o seu cérebro receberá uma dose colossal de estímulo e carga útil. Mas afinal, por que é que este hábito é mais eficaz do que tantos outros? A resposta é que ele ativa um mecanismo fundamental do funcionamento cerebral: a atenção. A atenção funciona como um feixe de luz que canaliza toda a energia do nosso cérebro para um ponto específico. Onde focamos a atenção, é aí que a mudança acontece e onde se constroem novas ligações neuronais. A maioria dos treinos para o cérebro limita-se a explorar as capacidades que já possuímos. Já a descrição profunda, ou descrição rica, treina a nossa capacidade de gerir a própria atenção. Esta é uma metacapacidade que, por sua vez, melhora todas as nossas outras funções cognitivas. Saber concentrar-se de forma profunda e prolongada num único objeto
É o que distingue uma mente lúcida e aguçada de uma mente distraída e mais preguiçosa. E é exatamente este músculo da atenção que esta prática exercita. Além disso, esta prática traz um efeito secundário muito poderoso. Ela reduz o estresse. Quando estamos totalmente concentrados a descrever os pormenores do que nos rodeia, simplesmente não há recursos mentais para pensamentos ansiosos sobre o passado ou o futuro. Fica-se completamente no aqui e agora. Isto é, na verdade, uma forma de meditação consciente, também conhecida como mindfulness. E como se sabe, o stress crônico e os níveis elevados de cortisol são grandes inimigos da saúde do cérebro. Eles chegam mesmo a destruir as células do hipocampo, que é a área-chave para a nossa memória. Desta forma, ao praticar diariamente esta descrição detalhada, você não só está a construir novas ligações neuronais, mas também está a proteger as que já têm da ação destrutiva do stress. É um benefício duplo, garantido por uma ação tão simples. Como é que podemos integrar este hábito no nosso dia a dia? Comece devagarinho, com calma. Não tente logo descrever coisas muito complexas. Escolha o objeto mais simples que encontrar. Uma caneta, a sua chave de casa ou uma colher. Ponha um temporizador, daqueles de cozinha, por 3 a 5 minutos. E durante esse tempo, comece apenas a falar ou a pensar no que está a ver. Não se preocupe se a descrição vai ser poética ou não. O que importa mesmo é o processo. Pode fazê-lo de manhã enquanto toma o seu café, descrevendo a sua chávena. Pode fazê-lo à hora do almoço, descrevendo aquela árvore que está à sua janela. Ou pode fazê-lo ao final do dia, descrevendo a sensação da água morna nas mãos, enquanto lava a louça. Tente encontrar um tempo e um lugar fixos para esta prática, para que ela se comece a enraizar. Transforme-a num ritual obrigatório, tão natural quanto lavar os dentes. O que é que podemos descrever? Tudo, absolutamente tudo. Pense nos objetos visuais, quadros, as nuvens, o rosto de uma pessoa, ou até mesmo o padrão de um tapete. E os sons, o canto dos pássaros, o ruído da chuva, o burburinho da cidade, ou uma peça musical. Tente, por exemplo, descrever as emoções e as imagens que a música evoca em si. Os cheiros, o aroma de um café acabado de fazer, o odor a ozono depois de uma tempestade, ou o perfume de alguém que passa. As sensações gustativas. Coma um pedaço de chocolate e esforce-se para descrever cada nuance de sabor que se revela. E as sensações táteis. A textura de um tecido, a frescura do vidro ou o calor de um raio de sol na sua pele. Quanto mais variados forem os objetos que escolhe para analisar, mais áreas distintas do seu cérebro irá ativar. O seu mundo transformar-se-á, assim, numa fonte inesgotável para este treino mental. Muitas pessoas podem questionar: isto parece demasiado simples para ser verdade. Será que olhar fixamente para uma chávena, durante apenas 5 minutos, consegue mesmo prevenir o Alzheimer? Claro que isto não é uma panaceia, nem uma solução mágica. A saúde do nosso cérebro depende de um conjunto vasto de fatores: a alimentação que temos, a qualidade do nosso sono, o exercício físico e, claro, a nossa genética. Mas este pequeno hábito é, na verdade, aquele elemento que faltava no nosso grande mosaico de bem-estar. É uma carga cognitiva muito específica, desenhada para trabalhar a neuroplasticidade e a concentração. Pense nisto como a afinação de precisão de um instrumento complexo. O senhor ou a senhora pode alimentar-se corretamente e movimentar-se muito, mas se o seu cérebro estiver sempre a trabalhar em modo automático, ele acabará por se deteriorar. Esta prática serve para o despertar de forma regular, para o tirar da inércia, forçando-o a reaprender e a notar o novo, mesmo ao nível mais básico e sensorial. Imaginem 2 pessoas na terceira idade. Uma delas, todos os dias, resolve 10 palavras cruzadas. Está a ativar o seu vocabulário, a memória de factos que já conhece. Isto é útil, sim, mas acaba por ser um ciclo, um andar em círculos.
O segundo, por sua vez, dedica 5 minutos por dia a descrever, em pormenor, um objeto completamente novo. Hoje pode ser uma flor, amanhã, uma pedra, depois de amanhã, quem sabe, uma nuvem. Ele não está só a recordar o que já passou. Ele está continuamente a criar algo novo. Novas descrições, novas associações, novas ligações entre as palavras e as suas sensações. O cérebro dele recebe, a cada dia, uma microdose de novidade. E digam-me, daqui a 10 anos, de quem será o cérebro mais flexível, mais vivo e mais resistente às mudanças que a idade traz? A resposta é clara. O primeiro só está a reforçar as paredes velhas, enquanto o segundo está a construir novos andares. Esta prática também desenvolve a criatividade. A criatividade é, no fundo, a capacidade de detectar o invulgar no que é comum e de estabelecer novas ligações entre coisas aparentemente desconexas. Ao tentar arranjar 20 palavras diferentes para descrever os vários tons de cinza do asfalto, está a exercitar o seu pensamento divergente. Aprende a ver o mundo fora da caixa. E esta capacidade estende-se a todas as outras áreas da vida. Começa a encontrar soluções mais criativas no trabalho, na sua vida doméstica e na interação com os outros. Uma mente clara não se resume apenas a uma boa memória. Exige também flexibilidade, vivacidade e capacidade criativa. E esta descrição detalhada é o caminho direto para desenvolver todas estas qualidades. Não espere que os primeiros sinais de névoa mental comecem a aparecer. É essencial que comece esta prática o mais cedo possível. Quanto mais cedo começar a construir novos caminhos no seu cérebro de forma regular, mais robusta e mais fiável será a sua rede neural quando chegar à terceira idade. Pense nisto como o seu fundo de reforma cognitivo. Cada descrição de 5 minutos é um pequeno depósito na sua longevidade mental. É um investimento que lhe trará enormes dividendos. Comece hoje. Logo após terminar de ver este vídeo, olhe em redor, escolha qualquer objeto e simplesmente comece. Descreva-o como se a sua vida dependesse disso, porque, a longo prazo, a qualidade da sua vida depende mesmo deste hábito. Este hábito não exige força de vontade no sentido tradicional. Não é preciso obrigar-se a fazer algo desagradável. Pelo contrário, é uma fonte de prazer. O prazer da descoberta. O deleite de um contato profundo com a realidade. Quando pela primeira vez conseguir realmente ver um objeto que esteve à sua frente durante 10 anos, sentirá uma alegria quase infantil. É como se uma pessoa míope pusesse óculos pela primeira vez, e o mundo, de repente, ganhasse total nitidez. Esta prática de descrição rica funciona como óculos para a sua percepção. Ela ensina o cérebro a ver o mundo em toda a sua riqueza e beleza. E um cérebro capaz de se surpreender e de se alegrar com o novo, simplesmente não tem como envelhecer. Em suma, o segredo para uma mente clara e desperta, mesmo aos 90 anos, não está em treinos complicados e exaustivos, mas sim num simples hábito diário de ter uma percepção ativa e consciente do mundo. A prática da observação detalhada, ou descrição atenta, é uma ferramenta universal que, em apenas 5 minutos por dia, impacta o seu cérebro de forma abrangente. Ela combate o automatismo, treina a atenção, estimula a neuroplasticidade, envolve várias áreas cerebrais, reduz o stress e desenvolve a criatividade. Está acessível a todos, em qualquer lugar e a qualquer momento. Não custa absolutamente nada, mas o seu valor para a sua saúde futura é inestimável. Isto não é apenas um exercício. É uma nova maneira de encarar a vida, com mais atenção, mais consciência e, por consequência, mais felicidade. É este o verdadeiro segredo da longevidade. Portanto, a principal conclusão que podemos tirar é esta. A chave para proteger a nossa mente do envelhecimento e do declínio não está em aplicações complicadas ou em livros muito extensos.
está literalmente na ponta dos nossos dedos, no nosso olhar, na nossa audição. É aqui que está a reviravolta. Passamos a vida à procura de uma pílula mágica para o cérebro, mas ela sempre esteve conosco. É a nossa capacidade inata de prestar atenção e de observar. Simplesmente desaprendemos a utilizá-la. O simples hábito de descrever o mundo à nossa volta não é apenas um exercício. É um ato de recuperação do controle sobre a nossa própria percepção e, consequentemente, sobre a saúde do nosso cérebro. É a ferramenta mais acessível e talvez a mais poderosa que temos para manter a nossa saúde cognitiva ao longo da vida. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Se acharam útil, por favor, deixem um gosto e subscrevam o canal para não perderem novas descobertas sobre o potencial do nosso organismo. E agora, uma pergunta para vocês. Qual é o hábito simples que praticam para exercitar o vosso cérebro? Ou, o que é que vão tentar descrever em detalhe hoje, depois de verem este vídeo? Partilhem as vossas ideias nos comentários. Vamos inspirar-nos uns aos outros.